Olá, quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, é o nosso Rezando a Palavra. E quero começar esse Rezando a Palavra de hoje fazendo uma pergunta para você. Como você reage quando alguém consegue fazer uma transformação na sua vida de forma positiva? Como que você reage quando você percebe que aquela pessoa andou por tantos caminhos que não são condizentes com o que Jesus espera de nós, enquanto seres humanos, em todos os aspectos? E aí você vê essa pessoa mudando de atitude, mudando de comportamento. Qual o sentimento que vem em teu coração? Quando você vê aquela pessoa que de repente, durante tantos anos da sua vida, não se importou com o bem-estar do outro, não se preocupou em participar da Santa Eucaristia, buscar os sacramentos, viver a caridade, e aí você vê essa pessoa mudando de comportamento e começa a ser um membro ativo da igreja. Faço essa pergunta, queridos irmãos, porque o Evangelho de hoje nos provoca, o Evangelho faz uma provocação profunda a respeito disso. Anote então aí, Lucas capítulo 15, versículos do 1º ao 10º. Lucas capítulo 15, versículos do 1º ao 10º. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Entendeu a minha pergunta no início? E aí a igreja vem nos dizer por meio do missal cotidiano, e, meus irmãos, abramos o nosso coração para essa verdade. Verificam os psicólogos com estudos experimentais que um elevadíssimo percentual de nossas expressões e ações não provém de juízos, mas de preconceitos. Fala-se e reage-se com base numa série de esquemas pré-fabricados, aceitos sem discussão. E não é nada difícil ir contra preconceitos e atitudes estereotipadas. Também Jesus encontrou este obstáculo nas pessoas que o cercavam. E é verdade, boa parte dos nossos pensamentos e das nossas expressões são frutos de atitudes preconceituosas, preconcebidas e estabelecidas em nossa sociedade. As críticas dos fariseus não eram fruto da maldade do momento. Por detrás existiam equívocos. Eles partiam de um modelo, caricatura, de Deus que lhes era próprio. E aí nós corremos o risco, com frequência, o perigo de construirmos um pequeno Deus de bolso para nosso uso e consumo, a fim de justificar nosso proceder racionalizando, ou seja, criar um Deus ao nosso molde para exatamente justificar todas as atitudes de preconceito e discriminação. Então, o Senhor pode levar-nos a encontrar algum cristão autêntico que, com seu modo de agir, provoca interrogações. E aí a pergunta: tal palavra, tal gesto não será um convite a corrigirmos nossa imagem de Deus? Por isso, é importante, diante dessa palavra, entender que Deus se alegra quando nós mudamos de comportamento, inclusive a começar por nós mesmos. Por isso, alegremos-nos, irmãos, quando alguém muda de vida, mas alegremos-nos
com a possibilidade de nós mesmos mudarmos de atitude, e aí sim haverá sempre alegria nos céus e alegria na terra. Rezemos com profundidade essa palavra. Paz e bem para você.